Olá, bom dia. Bem-vindos ao canal Refletir para Crescer. Aqui quem vos fala é Adriano. Vamos aqui para mais um vídeo. Peço a você que, se você gostar desse vídeo, dê o seu like, compartilhe, se inscreva no canal, ative as notificações para receber mais vídeos. E como eu sempre digo nos meus vídeos, o objetivo sempre é botar a nossa cabeça para refletir sobre as coisas da nossa vida, que ocorrem na nossa vida. Hoje é dia 5 de novembro de 2023, é um dia lindo de sol aqui na cidade onde eu moro, essa vista maravilhosa que vocês estão vendo aqui, né? E hoje é um dia muito especial, especial entre aspas, vamos dizer assim, né? Hoje é o primeiro domingo que eu vivo na minha vida sem a pessoa que eu mais confiava nesse mundo, depois de Deus, é claro. A pessoa que mais me amou nesse mundo, depois de Deus. Eu estou falando da minha mãe. A minha mãe faleceu no dia 30 de outubro, na última segunda-feira. Amanhã vai fazer 7 dias que ela se foi. Essa é, sem dúvida nenhuma, até agora, a maior pancada que eu tomei na minha vida. Fizemos tudo que a gente entendeu que nós poderíamos fazer. Mas é claro que sempre fica uma pulguinha atrás da orelha do que a gente poderia ter feito, né, de melhor para poder evitar e tudo mais. E é uma coisa que eu acho que só vai passar com o tempo, esse tipo de dúvida. Mas eu me sinto confortado porque nós vivemos muitos momentos bons, muitos momentos bons. E a minha mãe foi a pessoa que mais me amou nesse mundo aqui, depois de Deus, sempre depois de Deus, porque Deus nos ama primeiro, né? E é a pessoa que mais confiou em mim também. Ela é uma pessoa que estava comigo para o que desse e viesse. Se eu dissesse, mãe, precisamos nos jogar desse precipício aqui, ela se jogaria junto comigo, para me agradar. Então, sem dúvida, está fazendo muita falta e vai fazer muita falta daqui para frente. Mas são coisas que fazem parte da nossa vida. Infelizmente a gente não quer, né? Mas faz parte da nossa vida. Mas a gente sempre tem que olhar o lado positivo das coisas, né? A minha mãe estava numa condição muito debilitada, psicologicamente, fisicamente. Ela foi acometida por uma doença degenerativa, que até hoje a gente não sabe ao certo se era o mal de Parkinson ou se era a demência de corpos de Levy. Eu acredito tenha sido uma mistura das duas. E era uma doença degenerativa que veio degenerando a ponto de chegar até onde chegou, né? Meus irmãos, e mais alguns parentes nossos também, fizemos muita coisa para tentar ajudar, para tentar melhorar o estado de vida, a qualidade de vida dela. Mas chegou o momento dela partir e ela partiu na última segunda-feira. E agora a gente está digerindo tudo isso, né? E no velório da minha mãe, eu dei uma palavra ao final, na despedida, é o tema que eu gostaria de tratar hoje aqui, a respeito do que a gente vai deixar para esse mundo, para as pessoas que ficarem, o que a gente vai deixar como legado, como lição, como aprendizado para as pessoas que ficarem. Qual é o nosso legado? O que a gente vai deixar? A gente vai deixar um legado de amor, um legado de altruísmo, um legado de perdão, um legado de alegria, de misericórdia, ou a gente vai deixar um legado de egoísmo, um legado de falta de fé, um legado de falta de misericórdia, de falta de perdão, enfim. Qual é o legado que a gente vai deixar quando a gente partir desse mundo? Porque uma coisa é certa, nós partiremos desse mundo. Eu sou cristão, eu acredito no arrebatamento da igreja, e até que o arrebatamento não aconteça, todos nós morreremos, né? Todos nós morreremos. Se o arrebatamento acontecer enquanto estivermos vivos, eu espero ser arrebatado e não sofrer nem a primeira morte, mas a gente não sabe quando isso vai ocorrer.
né? Isso a gente enxerga que está muito próximo, mas não dá para saber quando é que isso vai acontecer. Mas se isso não acontecer, enquanto nós estivermos aqui, uma coisa é certa, nós vamos morrer, partiremos deste mundo um dia, né? E qual é o legado que a gente vai deixar para as pessoas que estão à nossa volta, as pessoas do nosso convívio, né? A minha mãe, ela tinha muitas qualidades, uma pessoa que adorava a família, uma pessoa que fazia tudo pelos filhos, uma pessoa decente, uma pessoa muito temente a Deus. Mas o principal legado que ela tinha, na minha visão, e que ela está deixando para mim, é o legado do perdão. A minha mãe tinha uma capacidade muito grande de perdoar as pessoas, né? Eu lembro que ocorreram muitas situações na vida dela, algumas eu presenciei, em que se fosse outra pessoa, ela queria pagar com a mesma moeda, né? Pagar com a mesma moeda. A minha mãe não pagou com a mesma moeda, a minha mãe deu a outra face, né? Cristo nos ensina no Evangelho, se eu não me engano agora eu não estou com a palavra aqui, mas acredito que seja no Evangelho de Mateus, que nós devemos dar a outra face diante de uma ofensa, diante de algo ruim. Não é fácil dar a outra face, né? A maioria das pessoas, eles querem revidar, elas querem dar o troco, né? Para não levar desaforo para casa, né? E Cristo fala que se o teu inimigo te bater na face direita, oferece também a esquerda, não sei exatamente nessa ordem. Se ele te pedir para andar uma milha com ele, anda duas, né? O que Cristo estava querendo dizer com aquilo? Que você tem que ser um otário, que você tem que ser um idiota, que você tem que ser alguém passivo, que aceita qualquer coisa? Não, não é isso que ele estava querendo dizer. Ele estava querendo dizer o seguinte: quando você dá a outra face, você não se iguala àquela pessoa. Você não desce no mesmo nível. Porque quando você não dá a outra face, você revida, você se iguala ao nível daquela pessoa que está te fazendo mal, que está te fazendo alguma ofensa, né? Você se iguala. E aí, como é que você vai criticar? Como é que você vai querer julgar aquela pessoa que te fez mal, se você simplesmente agiu da mesma forma? Não há como, não é verdade? Você se iguala. Então, quando Cristo diz que você tem que dar outra face, primeiro que é para você não se igualar àquela pessoa que te fez o mal. Segundo, que é para você dar uma resposta contrária. Ao invés de você pagar com ódio, você pagar com amor. Porque o mundo espiritual, ele enxerga o que você faz, ele ouve o que você fala, ele observa a sua fisionomia e ele vai trabalhar na sua vida em cima disso. Ele não enxerga o seu coração, não acessa a sua mente, isso é só Deus. Mas ele vê o que você faz, ele ouve o que você fala, olha a sua fisionomia, como você reage, e em cima disso ele vai trabalhar, em cima de você. E vai usar você como um instrumento para espalhar o ódio, para disseminar aquilo que ele quer, para destruir a raça humana, para mostrar para Deus: olha, tá vendo como aquilo que você criou não é tão bom assim? Então, quando Cristo diz que você não deve dar a outra face, você tem que mostrar para o mundo espiritual que você é filho de Deus, que você é algo bom que Deus criou e que você não será sujeito ao inimigo por qualquer coisa. Que quando Deus está dentro de você, não são as coisas ruins que tomam as rédeas da sua vida, mas sim as coisas boas. Então, quando você revida, entre aspas, com o ato contrário, com coisas boas, você neutraliza o inimigo. Ele não tem por onde caminhar, ele não tem mais para onde ir. Pô, eu tentei, mas já vi que aquele ali eu não vou conseguir. Mas quando você dá com a mesma moeda, você mostra para ele que você está afim de trabalhar para ele, que ele pode trabalhar em cima de você, que ele vai conseguir outras coisas, né? E aí quem vai perder isso, com isso é você mesmo. Você mesmo vai perder, né? Porque um dia todos nós vamos morrer. Todos nós vamos morrer. Todos nós somos frágeis. Você pega aí, um exemplo, a Covid, quem foi acometido pela Covid e teve problemas respiratórios, sabe o quanto é difícil você ficar sem o ar, né? A gente precisa do ar para respirar. Sem o ar a gente morre, só para ter uma noção de como a gente é frágil. E muitas vezes a gente quer ser muita coisa.
a gente quer dar o troco, a gente quer bater, a gente quer xingar, a gente quer fazer uma série de coisas. Só que aí chega um momento da nossa vida em que a gente vê que a gente não é nada e que a gente depende de Deus, né? Então para que eu vou ficar querendo dar o troco? Para que eu vou querer revidar na mesma moeda, né? Então, mas a partir do momento em que eu trabalho ao contrário do inimigo, mas a favor de Deus, eu ajudo o mundo a se tornar um mundo melhor. Eu ajudo as pessoas a enxergarem melhor o outro lado. Eu ajudo a enxergar as outras pessoas que todo mundo erra, que não é só eu que erro, que não é só aquele cara que erra, mas eu também erro. E aí você consegue tornar o mundo menos pior, pelo menos, porque se você for olho por olho e dente por dente, você acaba com tudo, você destrói tudo. Só que após a morte haverá um julgamento. Muita gente não sabe, ou muita gente sabe, mas não faz de conta que não quer saber, que não sabe. Haverá um julgamento. A palavra de Deus diz que ao homem está destinado a morrer uma única vez. Vindo após isso o juízo. Você só morre uma vez. Quem acredita no Espiritismo, por exemplo, acha que você morre, reencarna, morre, reencarna, morre, reencarna. Eu respeito a religião de cada um, a crença de cada um, mas aquilo que eu acredito, que a Bíblia é sagrada, está escrito lá em Hebreus que ao homem está destinado a morrer uma única vez, vindo após isso o juízo. O próximo passo após a sua morte é o juízo. Todos nós seremos julgados, todos nós estaremos diante de um grande juiz. O grande juiz é Jesus Cristo. E aí ele vai nos perguntar quando ele for nos julgar: escuta, o que você fez com o ensinamento que eu te dei? Hoje em dia, antigamente, para você ter acesso à Bíblia, às Escrituras, era muito difícil. Hoje em dia você tem a Escritura na palma da sua mão. Você tem várias igrejas em tudo quanto é lugar. Se eu procurar aqui agora, nesse lugar onde eu estou, possivelmente eu vou achar uma igreja aqui, né? Ou católica, ou evangélica, mas uma igreja cristã eu vou encontrar, né? Então hoje nós temos a oportunidade de aprender, de saber o que é certo e saber o que é errado. E muitas vezes a gente não procura. E aí no dia do julgamento não vai adiantar dar desculpa, falar para Deus: olha, eu não sabia. Olha, você não sabia, mas tal dia uma pessoa foi e falou para você, você não quis ouvir. Tal dia uma pessoa te convidou para você ir em uma igreja, uma missa, um culto, você não quis ir. Você preferiu ir para a praia, você preferiu ir tomar uma cerveja do que ouvir a palavra. Então essa conversa de que você não sabia, desculpa, mas não vai colar. E através da palavra você aprende. Você aprende o que Deus quer de você. Qual é o propósito de Deus para a sua vida? É só através da palavra. Não tem outro caminho. Não tem. Lá em João capítulo 1 está dizendo lá: no princípio era o verbo. No princípio de todas as coisas era o verbo, era a palavra. Tudo começou com a palavra, né? Após a palavra veio Cristo, que era a própria palavra. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, né? Então, mas veio a palavra, veio o verbo. Muitas pessoas colocam a igreja, por exemplo, acima da palavra, mas a palavra veio primeiro. E a palavra diz para nós o que é que nós temos que fazer, né? Então, o dar a outra face é mostrar para o mundo espiritual que você não vai se deixar levar pelas coisas do inimigo. Que Deus plantou uma semente dentro de você e você cultivou aquela semente, e você espalhou aquela semente. Muitas vezes a gente reclama do governo, a gente reclama das atitudes das pessoas, que há muito ódio no mundo, isso e aquilo, mas a gente mesmo não planta o amor. A gente mesmo não cultiva o amor, através de uma atitude, por exemplo, de não revidar, não dar o troco, né? E aí você é chamado de otário, você é chamado de idiota, de passivo e tudo mais, mas o mundo espiritual está enxergando a sua atitude. E o mundo espiritual, aí no caso eu digo de Deus, ele vai te recompensar. Amor gera amor, ódio gera ódio, simples assim. E para quem tem filhos, por exemplo, né, qual é o maior desejo de um pai, de uma mãe? É ver os filhos bem, é ver os filhos prosperando, é ver os filhos com saúde, é ver os filhos sendo amados por outras pessoas, né? Quem não gosta de ser amado? Como é que eu quero que o meu filho viva bem? Como é que eu quero que meu filho prospere? Como é que eu quero que meus filhos sejam amados se eu não amo? Se eu não demonstro com atitudes no dia a dia que eu tenho altruísmo, que eu não sou egoísta, que eu sou uma pessoa que ajuda as pessoas, que eu sou uma pessoa que amo até aquele que não quer, que não me faz o bem. Como é que eu vou ensinar meus filhos? Como é que eu vou mostrar para o mundo que o mundo pode ser melhor, né? Então, às vezes você está no semáforo com um filho, aí passa um cara pedindo uma moedinha.
50 centavos, R$ 1, aquilo não vai te fazer falta nenhuma. Você sequer baixa o vidro do carro, né? E às vezes fala, esse cara vai beber pinga, mas e daí se o cara vai beber pinga, é problema dele. Mas ele está pedindo. Custa você dar R$ 1 para ele, por exemplo? Não custa, para você não custa nada, mas para ele vai valer muito. R$ 1 aqui, daqui uma hora ele tem 5, daqui a pouco ele tem 10, já consegue almoçar. E você às vezes tem mais de 1000 vezes do que aquele cara e você não é capaz de doar R$ 1 para ele. E seu filho está do seu lado vendo a sua atitude. Como é que você age diante do mundo? E aí como é que você vai querer um mundo melhor para os seus filhos? Não tem como, porque você mesmo não espalha amor. Como é que você quer que seus filhos sejam amados se você mesmo não espalha amor? Né? Então, o dar a outra face é uma forma de amor. De você mostrar que, olha, eu não vou fazer com você o que você está fazendo comigo, porque isso não vai ser bom nem para você e nem para mim. Quem vai perder no final somos nós dois. Nós dois vamos perder. A gente vai se matar aqui, você atira em mim, eu dou um outro tiro em você, dando um exemplo, né? Nós dois morremos e onde é que a gente vai parar? Nós dois vamos de mãos dadas para o inferno. Para o inferno. Não adianta achar que, não, filho. Tá ali numa briga ali, né? Vamos supor que tinha ido para umas vias de fato, um matou o outro. Onde é que vocês acham que vocês vão? Para o inferno. E de lá você não vai sair nunca mais. Por causa de uma atitude estúpida, de 2 minutos. Você perdeu toda a sua eternidade. Aliás, você ganhou a eternidade, mas a eternidade no inferno. Então, o dar a outra face não quer dizer que você tem que ser otário, trouxa, aceitar. Não. É que você não vai se rebaixar ao mesmo nível e que você não vai dar brecha para o inimigo trabalhar na sua vida. É assim que funciona. E o perdão que a minha mãe tinha, que ela perdoou muitas ofensas que eu vi, outras que eu fiquei sabendo, a minha mãe não guardou mágoa, não guardou rancor. A minha mãe foi embora, vamos dizer assim, foi para Cristo livre disso, livre. Tem uma parábola que Cristo conta em que o servo devia muito ao seu senhor. E o seu senhor o prendeu e disse, você tem que me pagar o que você me deve. E aí o servo falou, Senhor, perdoa, eu não tenho como pagar. E aí o senhor dele foi misericordioso e perdoou a dívida dele. Ele saiu dali aliviado, sem dever nada. No meio do caminho ele encontrou um amigo dele lá que devia muito dinheiro para ele. E ele foi, grudou no pescoço do cara, me paga o que você deve. E o cara fez a mesma coisa, falou, olha, eu não tenho como te pagar, perdoa, espera um pouco, vou arrumar dinheiro para te pagar. O cara não perdoou e mandou ele para a prisão. Aí outras pessoas souberam do que ele fez, foram contar para o senhor dele que havia perdoado ele. Esse senhor o chamou e falou, servo mau, acabei de perdoar a sua dívida e você não fez o mesmo para com o seu amigo, pois então agora você vai ser preso. Ou seja, ele teve a condenação dele. Se a gente não perdoa, nós não seremos perdoados, porque Cristo é perdão. Uma das maiores mensagens que Cristo deixou na cruz do Calvário é o perdão, né? A pessoa que foi mais humilhada nessa vida foi Cristo, sem precisar. No entanto, ele perdoou, porque ele foi até o fim. Ele podia largar tudo, falar, escuta, não devo nada para vocês, vou voltar lá para o meu lugar com meu pai. Mas não, ele cumpriu a missão dele até o final. E por isso que a gente tem a chance de estar com ele. A minha mãe partiu desse mundo sem essa carga de não ter perdoado as pessoas. Eu tenho certeza que hoje ela está na glória com Cristo, eu tenho certeza absoluta disso, e um dia eu vou ver ela novamente, vou me encontrar com ela. Então o perdão foi o maior legado que ela deixou, o maior legado. Eu fico triste pela perda, hoje é um domingo lindo. Eu lembro que uma vez eu estou perto de um pesqueiro aqui, eu lembro que uma vez eu trouxe ela aqui para a gente almoçar nesse pesqueiro, há muitos anos atrás, né? E teve vários domingos bonitos assim que a gente saiu para almoçar em algum lugar. Hoje eu não tenho mais a minha mãe para a gente poder sair para almoçar. Estou muito triste, né? Estou com o meu coração sangrando. Mas o que me conforta é saber que eu tive uma mãe que dentre todas as outras qualidades, ela tinha uma qualidade que muita gente não tem. Porque tem muita gente que faz um monte de coisa boa. Vai para a igreja, conhece bem da palavra, ajuda outras pessoas, isso, aquilo, mas a pessoa não consegue perdoar. Ela não consegue perdoar, porque o perdão é muito difícil de você praticar, né? Quando alguém te ofende, quando alguém te humilha e tudo mais, é muito difícil. Então não é para qualquer um o perdão. E a minha mãe tinha esse dom, o dom de perdoar. Então é por isso que eu entendo que mesmo diante
dessa perda, entre aspas, porque eu não perdi a minha mãe está com Cristo e um dia eu vou encontrar, apenas ela me deu um até logo. Mesmo diante de tantas coisas que ela sofreu, de tantas ofensas e tudo mais, a minha mãe perdoou, a minha mãe não levou essa carga com ela. Então, esse é o legado que a minha mãe deixou para mim, que eu quero levar para o resto da minha vida. Então eu queria fazer uma reflexão aqui agora, fazer uma pergunta para você. O que você vai deixar de legado nesse mundo quando você partir daqui? O que você vai deixar para os seus filhos, para os seus amigos? O que Deus vai te cobrar lá do outro lado que você poderia ter feito de melhor e que você não fez? Pare para pensar nisso, porque o seu dia pode ser hoje, pode ser amanhã e pode ser daqui 70, 80 anos e Deus está te dando oportunidade. Cada segundo de vida é uma oportunidade que Deus te dá para você ser melhor, para você fazer as coisas melhor, para você trabalhar para o reino de Deus e um dia poder receber a sua recompensa diante dele. Então, eu queria deixar gravado isso hoje, no dia 5 de novembro de 2023, 6 dias que a minha mãe se foi, que me deu um até logo. Um dia eu irei reencontrá-la. Eu agradeço muito a ela por tudo que ela fez por mim, tudo, principalmente pelo amor. Depois de Deus, foi a pessoa que mais me amou. E era a pessoa que eu mais confiava nesse mundo depois de Deus. Mas eu tenho certeza que Deus a recolheu para algo melhor, e é isso que me conforta. Então, não revide, não dê o troco na mesma moeda. Pague o mal com o bem. Se alguém te ofendeu e você acha que aquela conversa não vale a pena você retomar ali, porque pode ir para uma... Simplesmente, olha, Deus te abençoe, uma outra hora a gente conversa quando você estiver mais calmo e segue seu caminho. O mundo espiritual está enxergando o que você está fazendo. Você não vai perder. Você pode até não ganhar, mas perder também você não vai perder. Mas eu tenho certeza que você vai ganhar, tá? Então essa mensagem que eu queria deixar no dia de hoje, para quem está me assistindo. Se você gostou, dê o seu like, compartilhe. E quem sabe já para o próximo final de semana a gente coloca mais um vídeo, a gente vai alimentando a plataforma aí com os vídeos e tudo mais. E a mensagem final que eu gostaria de deixar é a seguinte: não dê brecha para o mundo espiritual. Não dê brecha. O inimigo, o diabo, não acessa seu coração, não acessa sua mente. Ele trabalha em cima do que você faz, em cima do que você fala, em cima da sua fisionomia. É ali que ele vai enxergar os seus pontos fracos e é ali que ele vai trabalhar. E se você não der a resposta que ele quer, você estará dando uma resposta positiva para Deus. E Deus vai te ajudar a vencer as batalhas da vida. Deus vai te ajudar a enfrentar todo e qualquer tipo de dificuldade. Porque Ele sabe que você está do lado dele. Somos filhos de Deus. João capítulo 1 diz que Cristo veio para aqueles que eram seus, mas eles não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Se você receber a Cristo como seu único Salvador, você receberá o poder de ser chamado filho de Deus. Filho por adoção, mas filho de Deus. E isso não é para qualquer um. Ser filho de Deus daquele que criou, por exemplo, essa maravilha que você está vendo aqui diante dessa câmera. Então, você é filho desse Criador, se você aceitar a Jesus Cristo. Aceite a Cristo como seu Salvador e a sua vida será diferente, e a sua vida será melhor. Haverá provações? Sim. Haverá sofrimento? Sim. Haverá momentos tristes? Sim. Mas Deus estará sempre com você. Ok? Boa semana, fique com Deus e que Deus nos ajude a caminhar diante de todas as dificuldades. Perdoe e será perdoado. Um abraço.